Ok, bom dia novamente, pessoal. Então, agora sim, definitivamente, iremos iniciar a nossa web de hoje. Vamos conversar a respeito do programa Previne Brasil, que é o novo modelo de financiamento da atenção primária. Estou aqui eu, Regina, coordenadora de gestão de atenção primária da Secretaria de Estado de Saúde. Bom dia a todos, meu nome é Guilherme, estou junto com Regina nessa web aula, enquanto coordenador de saúde bucal, e vamos falar sobre esse assunto que é de maior importância para todos nós. Isso, estamos hoje aqui também com o apoio técnico da Cristiane Duarte, que todos conhecem, que é a nossa referência do CISAB, do ESUS, dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então vamos começar, porque o tema é longo, é complexo. O nosso objetivo hoje é fazer uma introdução nesse assunto, tirar as principais dúvidas, porque eu acho que todos vocês, como essa web de hoje foi bem direcionada para os nossos escritórios regionais, a gente sabe que vocês já estão fazendo essa discussão nas regiões, que vocês já leram as portarias, mas sempre tem dúvida. Então, a gente vai passar de forma geral, faremos uma fala bem geral a respeito do programa, e ao final, vocês já podem digitando no chat as perguntas, a Cris ela vai anotando, ela vai visualizando essas perguntas, e ao final tentaremos respondê-las na medida do possível, cientes de que é um programa novo e que temos ainda percebido algumas questões que ainda estão por ser resolvidas, algumas situações que a gente não tem resposta ainda. Então, na medida do possível, tentaremos dar as respostas, esclarecer, mas deixar claro que hoje a gente só está começando. A nossa proposta é de fazer uma série de web, onde cada uma delas vamos aprofundar um componente específico do programa Previne Brasil, que a gente vai ver aqui que ele é composto por 3 componentes. E cada web a gente vai tentar falar separadamente de cada um desses componentes e aí sim aprofundar as discussões. Mas iniciando, como todos já sabem, o Previne Brasil ele é a nova forma de financiamento da atenção primária pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos aí uma história muito longa do PAB, desde a década de 90, os repasses do Ministério da Saúde são feitos através do PAB, e essa mudança de 2020, que vem sendo trabalhada desde o ano passado, desde o final de 2019, ela traz realmente muitos impactos, muitas dúvidas, e ao longo deste ano, com certeza, ainda haverá mudanças, ainda haverá afinação de todo esse processo. Mas é importante que estejamos atentos e que conheçamos a base desse projeto. Então, no passado, quem trabalha com atenção primária sabe que o pagamento para atenção primária, os repasses para atenção primária eram feitos dentro do PAB fixo, que era um valor per capita, pago por habitante, por população, de acordo com o IBGE, mas essa população do PAB ela não era atualizada anualmente, ela era atualizada de 3, de 4 anos, e isso prejudicava o financiamento da atenção primária. Mas também havia uma outra parte desse repasse que era o PAB variável. O PAB variável era repassado por programas, Saúde da Família, Saúde Bucal, NASF, Consultório na Rua, entre outros. Tínhamos também o pagamento por desempenho, que se dava através do PIMAC, e o pagamento por provimento, que era através do ACS e do Mais Médicos. O Previne Brasil nos traz mudanças consistentes a esse respeito. Esse slide, o que eu quis trazer, nem tanto a estimativa de orçamento do Ministério da Saúde para o novo programa, mas principalmente para deixar muito claro quais as mudanças principais que ocorreram nesse novo financiamento. Então, lembrando, o PAB fixo, o PAB do Saúde da Família, o PAB do NASF e o PAB variável dos gerentes de APS, estes repasses foram substituídos pela captação ponderada, que é um dos componentes do Previne Brasil e que a gente vai ver de forma mais profunda daqui a pouco. Então, o importante é deixar claro quais os tipos de repasses que tiveram modificação. São estes, o fixo, o de Saúde da Família, o do NASF e dos gerentes de atenção primária, que se transformou na captação ponderada. E o do PIMAC, que se transformou no pagamento por desempenho e que veremos daqui para frente.
Como essa apresentação vocês poderão baixá-la, estará disponível para vocês, nós fizemos aqui uma relação das principais normativas que tratam desse novo financiamento. A saber, a primeira, né, e a mais importante delas é a Portaria 2979, ela é de 12 de novembro de 2019, e é ela que institui o programa Previne Brasil. As demais portarias, elas vêm na forma de um complemento, né, de um aprofundamento, de uma regulamentação de componentes que o Previne Brasil já nos traz. Aí a portaria 2983, que regulamenta o apoio à informatização e qualificação dos dados da atenção primária. A portaria 3222, que ela dispõe sobre especificamente os indicadores do pagamento por desempenho. Então, ela detalha, 3222 detalha como se dará esse pagamento por desempenho e ela publica a relação dos indicadores que serão monitorados, avaliados e a meta desses indicadores vai gerar o repasse financeiro para o município. A portaria 3510, que ela institui incentivo financeiro mensal para os municípios que têm um programa de formação profissional, no caso residências, e vamos falar daqui a pouco mais profundamente a respeito de cada um desses programas. A portaria 169, que já é de 2020, é de janeiro de 2020, é essa portaria que define o valor per capita, né, o valor por pessoa, que é o valor base do cálculo financeiro da captação ponderada, e que a gente vai ver isso daqui a pouco. A portaria 172, que ela publica a relação de municípios que apresentam manutenção ou acréscimo do valor do financiamento da atenção básica a partir do Previne Brasil. Já a portaria 173, ela publica a relação dos municípios que terão decréscimo com a nova forma de cofinanciamento. E aí a gente vai explicar como é que vai ser a transição para essas duas categorias de municípios, aqueles que acrescentam valor ou que mantêm e aqueles que têm um decréscimo de valor a partir do novo cofinanciamento. A nota técnica 21, ela traz todo o plano de monitoramento do programa Informatiza Brasil, porque os municípios, para receberem um repasse, eles precisam alcançar uma certa produtividade. E a nota técnica número 5, que é de 2020, que ela detalha toda a forma de cálculo do pagamento por desempenho do programa Previne Brasil. Então, esse novo financiamento, quais são os objetivos? Então, os objetivos: valorizar a responsabilização das equipes de saúde da família APS pelas pessoas, na medida em que ela estimula o cadastro dessas pessoas, que ela estimula a vinculação da pessoa a uma equipe de atenção primária dentro de um território pré-definido. Mas também estimula o aumento da cobertura real, porque até o ano passado, o cálculo de cobertura da atenção primária, o cálculo de cobertura de saúde da família, era feito a partir de uma estimativa, né? Era o número de equipes vezes 3.450, nós tínhamos uma cobertura daquele município, mas que na verdade não era uma cobertura real. E na medida que a captação ponderada, ela propõe a ampliação do cadastro das pessoas, você consegue, no CISAB, a partir do CISAB, a partir desse cadastro, identificar uma cobertura real de atenção primária nos municípios e no estado de Mato Grosso, que é o nosso caso. Mas também tem o objetivo de fortalecer os atributos da atenção primária, em especial o acesso, e buscar melhores resultados em saúde da população quando propõe indicadores de desempenho, né? Gestão por resultado. Também incentiva os avanços na capacidade instalada das unidades básicas de saúde com o programa da informatização, incentiva avanços na qualidade da atenção quando estimula os municípios a colocarem em suas unidades básicas médicos residentes de medicina de família e comunidade, profissionais da enfermagem, os cirurgiões dentistas também com residência em saúde da família ou algum outro tipo de residência dentro da atenção primária. Incentiva avanços na promoção e prevenção, incentiva avanços no cuidado das populações de contextos específicos, né, na região amazônica, população em situação de rua, que estão dentro das ações estratégicas. Como eu já havia colocado no começo, esse novo financiamento da PS ele é um modelo misto. Então, nós podemos dividi-lo em 3 componentes principais. O primeiro componente, e que é o que detém a maior parcela de repasse financeiro, é a captação ponderada. O segundo componente, que é o pagamento por desempenho, e é este que vem substituir o PIMAC.
E o terceiro componente, que são os incentivos a estratégias e programas. Então, dentro desse terceiro componente, estão as estratégias e os programas que já existiam, que têm a sua regulamentação própria e que não deixaram de existir, como é o caso da saúde bucal, que o Guilherme vai falar com mais profundidade daqui a pouco, e o caso do consultório na rua, saúde na hora, o agente comunitário de saúde, o programa Mais Médicos, o Médicos pelo Brasil. Então, todas essas ações, essa forma de financiamento de ações específicas e de programas vai estar dentro desse componente de incentivos a estratégias e programas. Iniciando pela captação ponderada, né? Que é, como eu já havia comentado, é aquele que traz uma maior quantidade de repasse para o município, aquele que significa um valor maior de repasse, que concentra o valor maior de repasse. Quais são os critérios para essa captação? A primeira coisa é cadastramento da população. É equipe de saúde da família, equipe de atenção primária credenciada. E a partir desse credenciamento, essas equipes, elas necessitam cadastrar a sua população, porque é esse cadastro que vai refletir no repasse financeiro do município. Mas também existe um outro critério de ponderação, que é o da vulnerabilidade socioeconômica. Então, esse critério, ele amplia um pouco mais o repasse para essa população de pessoas cadastradas e que recebem o benefício financeiro do Bolsa Família, o benefício financeiro da prestação continuada, o BPC, ou o benefício previdenciário no valor máximo de 2 salários mínimos. Então, população em situação de vulnerabilidade dentro desses critérios, a gente vai ver daqui a pouco que também tem uma ampliação do repasse para essa população. O outro critério é o perfil demográfico, onde a captação ponderada, ela considera as faixas etárias, né, da população cadastrada menor de 5 anos e a partir de 65 anos. Então, essa população, neste perfil demográfico, elas também têm um repasse um pouco maior do que a população geral do município. E, por último, nós temos a classificação geográfica, que é um outro critério de distribuição desse repasse. Dentro desse critério, todos os municípios eles são classificados dentro de uma tipologia rural urbana, e essa classificação, essa definição é do IBGE. Então, quem define é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa definição ela se dá nos censos, então, ou seja, a cada 10 anos. O último censo que tivemos foi de 2010, o próximo é agora em 2020. Então, enquanto não houver um novo censo, uma nova reclassificação de tipologia rural urbana, os municípios, eles atenderão e receberão dentro de cada uma dessas classificações que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Nós vamos tentar ir porque a captação ponderada, ela é complexa. Ela é difícil de falar e difícil de entender também. Então, é importante, nós vamos passo a passo, a gente vai devagar para que a gente possa compreender e, ao final, se ficarem dúvidas, vocês vão perguntando, vão mandando aqui as questões no nosso chat. Bom, com relação ao parâmetro de cadastro por equipe e município, de acordo com a tipologia IBGE. Então, Mato Grosso, nós temos 141 municípios. E hoje, 735 equipes de saúde da família cadastradas e implantadas. Dessa relação de 141 municípios, nós temos 29 urbanos, que corresponde a 382 equipes de saúde da família. Nós temos 8 municípios intermediários adjacentes, com 43 equipes de saúde da família. 29 municípios rural adjacentes, com 80 equipes de saúde da família. 12 municípios intermediário remoto, representando 69 equipes de saúde da família, e 63 rurais remoto, com 161 equipes de saúde da família. Então, grande parte dos nossos municípios, como a gente pode perceber, está aqui, né, nessa faixa de rural, né, intermediário e rural remoto. Como é que vai se dar, como é que foi feita a distribuição, isso está lá no anexo da portaria 2979, como é que é o parâmetro de cadastro por equipe de acordo com a tipologia de cada município. Então, nós temos que aqueles municípios que são classificados como municípios urbanos, eles têm um parâmetro de cadastro por equipe de saúde da família de 4.000 pessoas.
ok? Esse é o parâmetro. Se for uma equipe de atenção primária de 20 horas, o parâmetro já cai para 2.000 pessoas. Se for uma EAP de 30 horas, o parâmetro cai para 3.000 pessoas por equipe implantada, cadastrada, credenciada. Já os municípios classificados como intermediário adjacente e rural adjacente, o parâmetro de cadastro deles é de 2.750 pessoas. Se for EAP de 20 horas, 1.375 pessoas. Se for equipe de atenção primária de 30 horas, 2.063 pessoas. E por último, os municípios classificados como intermediário remoto e rural remoto, o parâmetro de cadastro por equipe é de 2.000 pessoas. EAP de 20 horas, 1.000 pessoas. EAP de 30 horas, 1.500 pessoas. Esse é o parâmetro, daqui a pouco a gente vai entender o que significa este parâmetro. Mas antes, nós vamos distribuir os pesos, né? Os pesos dessa população. Então, eu já havia colocado anteriormente que existem alguns critérios de ponderação e que cada um desses critérios pode significar um aumento no repasse do recurso para o município, tá? Então, trazendo aqui o peso por pessoa cadastrada da população geral. É aquele valor base da portaria 69, que é de R$ 50,50 por pessoa cadastrada, ok? Esse é o valor base. Porém, se aquela pessoa cadastrada numa equipe devidamente credenciada, implantada, essas pessoas que atendem a algum tipo de critério socioeconômico ou demográfico, né? Socioeconômico, lembrando que eu já falei, o de vulnerabilidade, que recebe Bolsa Família, recebe o BPC, ou que recebe o salário do valor previdenciário, do fator previdenciário, essas pessoas, elas terão 30% a mais no valor base da captação, porque elas terão um peso de 1,3. Então, a pessoa cadastrada que não atende critério, peso é 1. Já a pessoa que atende algum tipo de critério, seja ele socioeconômico ou demográfico, o demográfico são as crianças menores de 5 anos e os idosos acima de 65 anos, essas pessoas elas correspondem a um valor 30% maior, né? E o cálculo, para calcular o valor desse repasse, o peso deles é de 1,3. Lembrando ou ressaltando que no caso que a pessoa cadastrada, ela se enquadrar tanto numa vulnerabilidade socioeconômica quanto no perfil demográfico, ou seja, é um idoso de 70 anos que recebe o Bolsa Família, esse peso dele será contado apenas uma vez. Então, ele vai ter o peso de 1,3, né? Não vai haver um somatório desses critérios de vulnerabilidade, vai ser apenas um. E por último, com relação à classificação geográfica do município, nós temos que os municípios urbanos, a população cadastrada tem o peso 1, o peso base, né, da portaria 69, R$ 50,50 por população cadastrada. Já os municípios classificados como intermediário adjacente e rural adjacente, essa população cadastrada, ela já tem o peso de 1,45, ou seja, o valor de repasse dela é um pouco maior. Se essa população cadastrada atende algum tipo de critério socioeconômico ou demográfico, então, além de 1,45, ela ainda tem 1,3. A gente vai ver um exemplo bem prático aqui para que a gente possa compreender esse cálculo. E, por último, os municípios considerados intermediário remoto ou rural remoto, a população cadastrada já tem um peso 2. Né? Então, ele já, independente do critério de vulnerabilidade. Se tiver critério de vulnerabilidade, ele vai ter o peso 2 somado ao peso 1,3, que é de algum critério socioeconômico ou demográfico. Nesse slide aqui, nesse quadro, a gente tem um cálculo para a gente entender como é que é feito esses pesos. Então, lembrando lá, população, município urbano, sem nenhum critério socioeconômico, peso sem critério econômico, o peso é 1, com algum critério socioeconômico ou demográfico, peso 1,3. Município intermediário adjacente, rural adjacente, população cadastrada, sem nenhum critério socioeconômico ou demográfico, já tem o peso 1,45. Se tiver critério socioeconômico ou demográfico, ele vai multiplicar os pesos, e aí a gente vai ter um peso de 1,885 para essa população com algum critério socioeconômico ou demográfico. Município intermediário remoto, rural remoto, sem nenhum critério socioeconômico ou demográfico, tem o peso 2. Para
população desse município que apresenta algum critério socioeconômico demográfico, o peso é multiplicado pelo peso 1,3 do critério, e nós temos um peso para essa população de 2,6. Agora, trazendo em números, em recurso financeiro. População do município classificado como urbana. População cadastrada sem nenhum critério socioeconômico demográfico corresponde a R$ 50,50, lá o valor base da portaria 169, por pessoa cadastrada, numa equipe credenciada, devidamente cadastrada e implantada. Porém, a população desse município urbano que apresenta algum critério socioeconômico demográfico, o valor dela de repasse para essa população já sobe para R$ 65,65. Nos municípios intermediários, adjacente e rural adjacente, o valor base do repasse por pessoa cadastrada, sem critério, é de R$ 73,225. Para a população cadastrada que apresenta algum critério socioeconômico ou demográfico, esse valor sobe para R$ 95,1925 ano, pessoa ano, tá? Esse valor é por pessoa ano. Nos municípios intermediário remoto e rural remoto, o valor base de repasse é de R$ 101 por pessoa cadastrada. Se essa pessoa ela atende a algum critério socioeconômico ou demográfico, esse valor de repasse ano é de R$ 131,30. Exemplificando, né? Então, para a gente poder entender na prática como é feito esse cálculo. Então, nós temos lá a equipe de saúde da família A de um município classificado na tipologia rural remoto, ok? Supondo que essa equipe de saúde da família A tenha 1.500 pessoas cadastradas, ok? Dessas 1.500 pessoas cadastradas, 700 pessoas não possuem nenhum critério de vulnerabilidade, ou seja, não recebe Bolsa Família, não recebe BPC, não recebe nenhum outro fator previdenciário. Mas nós temos também 800 pessoas cadastradas que apresentam algum critério de vulnerabilidade, seja um critério demográfico, né? Crianças menores de 5 anos, adultos acima de 65 anos, ou algum outro critério de vulnerabilidade socioeconômico. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Então, aqui, 700 pessoas sem critério, vezes R$101. Voltando lá ao quadrinho. Da onde que eu tirei R$101? Aqui, ó. É um município intermediário remoto, rural remoto, sem critério socioeconômico. O valor por pessoa por ano é R$101. Então, nós temos 700 pessoas vezes R$101 ano, nós temos R$70.700 ano para essas 700 pessoas sem critério de vulnerabilidade. Então, representa o valor de repasse ao município da equipe A de R$70.700. Já as 800 pessoas cadastradas na equipe A e que atendem algum critério de vulnerabilidade, lembrando no quadrinho, elas representam o valor de R$131,30 ano. Então, multiplicando as 800 pessoas com algum critério de vulnerabilidade vezes R$131,30 ano, nós temos aqui um total de R$105.040 ano para este conjunto de 800 pessoas cadastradas. Somando 70 mil com 105 mil, nós temos por ano, para aquela equipe, R$175.740 ano, para a equipe A. Se fizermos a conta mensal, essa equipe A, ela receberá por ano R$14.645, por mês, R$14.645 equipe mês. Então, pensando nessa equipe, pensando na forma de repasse anterior, lembrando que o município com essas características anteriormente recebia o valor do pago variável de R$10.645. Né? Então, agora, a partir do novo cofinanciamento, esse valor por equipe mês passa a ser de R$14.645. Regina, esse valor ele vai receber todo mês, pelo menos um quadrimestre, que é quando o Ministério da Saúde faz uma revisão do cadastro e faz uma revisão dos valores a serem repassados. Então, durante 4 meses, aquela equipe vai receber por essa população cadastrada.
No quadrimestre subsequente, o Ministério faz a revisão dos valores e pode ser que esse valor altere para mais ou para menos, a depender do cadastro daquela equipe, ok? Adaptação aos contextos. Então, nós temos algumas situações, como, por exemplo, equipes com profissional ausente por mais de 60 dias. Na PNAB, e essa parte foi revogada, está lá dizendo que uma equipe sem médico, sem enfermeiro ou sem qualquer um dos profissionais da equipe mínima, num período superior a mais de 60 dias, suspende-se o PAB variável daquela equipe. Inclusive, aquela equipe ela deixa de ser contabilizada para o cálculo de cobertura do município. Com o novo cofinanciamento, isso mudou. A partir de agora, a equipe ela continua implantada, ela continua sendo contabilizada para o cálculo de cobertura, entretanto, haverá uma diminuição no valor do repasse por equipe. Então, aquelas equipes que têm um profissional de nível médio ou técnico ausente há mais de 60 dias, elas receberão 75% do valor per capita para aquela equipe. Já se tiver ausência de um profissional de nível superior, seja ele médico ou enfermeiro, essa equipe passa a receber 50%. Até que essa irregularidade seja sanada, até que o novo profissional seja contratado, o valor do repasse mensal diminui em 50%. Se houver ausência simultânea de médico e de enfermeiro, suspende 100% do repasse, num período a mais de 60 dias, num período maior que 60 dias. Essa diminuição de valor não vai refletir de forma direta no pagamento por desempenho, né? Que o pagamento por desempenho, ele tem relação com o alcance das metas dos indicadores. Porém, a gente sabe que se uma equipe está sem profissional por mais de 60 dias, obviamente, haverá um reflexo no resultado dos seus indicadores, né? Isso sem dúvida. Quanto às variações do número de cadastro entre equipes de um mesmo município. Então, a gente colocou lá que cada tipologia ou cada classificação de município, seja ela rural, intermediário adjacente, rural remoto, elas têm um parâmetro de cadastro, né? Urbano, 4.000, rural, 2.000. Isso não significa que cada equipe ela tenha que ter esse cadastro exatamente da forma como o parâmetro está determinando, porque uma equipe de um mesmo município que tem uma população maior, uma equipe, por exemplo, que está numa área urbana de grande densidade demográfica do território, ele pode ultrapassar o seu limite de cadastro potencial. Porém, isso será compensado com uma outra equipe mais distante e que tem um número menor do que o cadastro potencial ou do que o parâmetro determinado, e aí uma equipe compensa a outra, porque no final, para calcular o parâmetro do município, o Ministério ele vai pegar o número de equipes credenciadas vezes o parâmetro de cadastro. Então, se for município classificado como urbano, número de equipes vezes 4.000. Se for rural, uma equipe vezes 2.000. E assim sucessivamente. Então, para o cálculo da meta do município, faz-se-á uma soma de toda a população cadastrada, comparando com o número de equipes cadastradas e credenciadas e o parâmetro multiplicado pelo número pelo parâmetro do cadastro dessa equipe. Algumas especificidades. Limite de cadastro municipal ultrapassado. Então, serão priorizadas quando há um limite de cadastro. Por exemplo, eu tenho um município cujo IBGE me diz, né, que ele tem 10.000 habitantes. Porém, na prática, na vida real, aquele município tem 12.000 habitantes. E ele tem um número de equipes de atenção primária que dá conta dessas 12.000 pessoas. Então, ele cadastra essas 12.000 pessoas, ele atende essas 12.000 pessoas. Porém, o Ministério da Saúde somente repassará o recurso da captação ponderada para o limite da população IBGE, que no caso desse município é 10.000 pessoas. E essas 2.000 pessoas? Infelizmente, o Ministério não vai repassar o valor de captação ponderada para essas 2.000 pessoas a mais que não estão na base do IBGE. Porém, é importante que fique claro que todas as pessoas desse município que atendem algum critério de vulnerabilidade socioeconômica
ou de perfil demográfico, estas pessoas todas serão contabilizadas para o cálculo do repasse da captação ponderada, tá? Então, essas pessoas elas terão prioridade no cálculo, mesmo que ultrapasse a população e o Ministério não pague a mais pela população que ultrapassa a população do IBGE. Uma outra situação, uma outra especificidade, que a gente pode citar um caso de um município do estado de Mato Grosso, que é o município de Araguainha, são aqueles municípios que têm uma população inferior à meta de cadastro, né? E também possui somente uma equipe de saúde da família. Então, a portaria 2979, que é a portaria que regulamenta o Previne Brasil, ela nos traz essa especificidade. Então, o que ela coloca? Trocando em miúdos, ela coloca que, primeiro, esse município ele deve cadastrar 100% da sua população. Então, trazendo para o nosso exemplo de Araguainha, ele tem que cadastrar suas 9.956 pessoas. Então, as 956 pessoas de Araguainha precisam estar cadastradas no CISAB, cadastradas no ESUS. Ok? Esse é o ponto principal. A gente sabe que Araguainha é um município classificado como rural remoto. Então, a sua meta de cadastro é 2.000 pessoas. Tá, e agora? Araguainha vai sair prejudicado? Vai receber só por 956 pessoas? Não. O Ministério ele fez o seguinte cálculo. Ele impôs, obviamente, que o município cadastre toda a sua população. E aí, aquela diferença entre a população IBGE, que é 956 mil, e a meta de cadastro quantitativo 956 pessoas. E a meta, e a meta de cadastro, que é de 2.000 pessoas, né, que é o quantitativo potencial de cadastro desse município rural remoto, o Ministério faz a diferença entre essa meta de cadastro e a quantidade e a população IBGE, nós chegamos a um número de 1.044 pessoas. Então, é como se 1.044 pessoas do município ficassem de fora do repasse. Mas o que o Ministério faz? Ele vai pagar, ele vai fazer o repasse da captação ponderada, além dessas 956 pessoas, que é a população de Araguainha que precisa estar cadastrada, né? E essas 956 pessoas ainda têm o valor conforme o critério de vulnerabilidade ou de perfil demográfico. O Ministério também paga para mais 1.044 pessoas, que é essa diferença da quantidade de cadastro potencial com a quantidade de cadastro do município real, que é a população IBGE. Entretanto, esse bônus que a gente está chamando aqui para essas 1.044 pessoas, que na verdade não existem no município, elas serão repassadas dentro do valor base, ou seja, não terão critério de vulnerabilidade ou perfil demográfico. No caso, o valor base do município de Araguainha é R$ 101. Então, para essas 1.044 pessoas, dentro de um valor de R$ 101 por ano, nós teremos que Araguainha, além do valor referente a essa população de 956 pessoas, ainda vai receber R$ 105.444 por ano, em função dessa sua especificidade. É por acaso só de uma equipe, né? Isso, então, ressaltando, né, como a gente já tinha colocado aqui, isso vale para municípios que só possuem uma equipe de saúde da família credenciada, cadastrada e implantada. Condições para a transferência do recurso. A primeira condição, e é o que eu tenho falado a todo tempo, é o credenciamento de equipe de saúde da família e equipe de atenção primária pelo Ministério da Saúde. Então, se a equipe não está credenciada, o município pode até adiantar o cadastro dessa equipe, pode até adiantar o cadastro da população dessa equipe, mas só começará a receber a partir do momento que o Ministério da Saúde credenciar. Uma outra condição é o cadastro adequado dessa equipe no SENES, né? Da equipe de saúde da família e equipe de atenção primária no SENES, e isso é feito pela gestão municipal. E uma outra condição é a ausência de irregularidades que motivem a suspensão da transferência, conforme disposto na PNAB, né? Então, a PNAB já traz quais são as irregularidades que promovem a suspensão de repasse, e a 2979, que é do Previne Brasil, ela só atualiza essa questão do repasse da captação ponderada, que não mais suspende completamente como era feito anteriormente. Quanto ao financiamento de novas equipes de saúde da família, equipes de atenção primária. Bom, o Ministério da Saúde pensou da seguinte forma: município que
vai credenciar ao longo do ano uma nova equipe de saúde da família, uma nova equipe de atenção primária, eles darão prazo para que esse município e que essa equipe cadastre a sua população, né? E dentro desse prazo, aquele município vai receber por aquela equipe nova credenciada um valor referente ao seu cadastro potencial em 100%. Ou seja, se for um município urbano que está credenciando uma nova equipe, durante até o segundo cálculo quadrimestral subsequente, esse município vai receber como se aquela equipe tivesse 100% do seu cadastro potencial cadastrado, da sua população cadastrada. Se for um município urbano, vai receber por 4.000 pessoas cadastradas. Até o segundo recálculo quadrimestral, ou seja, eu acabei de credenciar uma equipe nova. Eu vou receber, né, quais são os quadrimestres, onde teremos mudanças de valores, né, onde teremos recálculos, tanto para a captação ponderada, quanto para o indicador de desempenho. Então, nós temos 3 quadrimestres. Que é o primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março, abril. Esse é o primeiro quadrimestre de recálculo do repasse. Segundo quadrimestre, maio, junho, julho, agosto. Terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a cada quadrimestre desses haverá um recálculo da captação ponderada e também do indicador por desempenho. Então, se o município implantou uma nova equipe agora, o próximo recálculo a gente já sabe que é a partir de maio. Então, o município, no quadrimestre seguinte, vai continuar recebendo como 100% da sua população cadastrada. A partir do segundo quadrimestre de recálculo, que para esse município que implantou agora vai ser lá em setembro, aí sim o município passa a receber, referente àquela nova equipe implantada, um valor de acordo com a sua população cadastrada, atendendo todos os critérios de vulnerabilidade e densidade demográfica. Ok? A mesma coisa é considerada, a mesma situação do pagamento por desempenho. Então, o Ministério só vai começar a pagar por desempenho real daquela equipe nova a partir do segundo recálculo quadrimestral subsequente ao credenciamento e implantação daquela equipe. Entrando agora no segundo componente. Então, já vimos o primeiro componente, que é a captação ponderada. O segundo componente, pagamento por desempenho. O pagamento por desempenho, ele é instituído na Portaria 2979, que é que institui o Prevenir Brasil. Porém, a Portaria 3222, ela publica quais a relação de indicadores que vai gerar o pagamento por desempenho, que para 2020 é uma relação de 7 indicadores. São indicadores selecionados com base na relevância clínica e epidemiológica. São indicadores de processo e resultados intermediários das equipes de saúde da família. Também temos indicadores de resultados em saúde, indicadores globais de atenção primária. O monitoramento, como eu já havia comentado, desses indicadores, ele será quadrimestral para fins de cálculo do repasse. Esses indicadores, eles têm uma granularidade para o monitoramento até o nível de equipe. Então, a gente consegue monitorar esses indicadores por equipe dentro do CISAB. E também tem uma granularidade para o pagamento ao nível de município. Então, o cálculo final do pagamento desses incentivos não vai se dar para o município como um todo. Então, não vai haver um cálculo de repasse por indicador, mas sim haverá um cálculo dos 7 indicadores e vai significar um repasse para o município conforme o alcance das metas desses 7 indicadores. A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes. E valores ponderados correspondentes à dificuldade de alcance do indicador. Então, a gente vai ver que cada indicador ele tem um peso, tem pesos diferentes. Tem indicador que tem peso 1, tem indicador que tem peso 2. A nota técnica número 5, que a gente falou no início da nossa web, ela traz de forma detalhada como será o monitoramento desses indicadores, como será o alcance dessas metas, como será o cálculo do repasse para o município a partir do desempenho desses indicadores.
Então, quais são esses indicadores para 2020? A gente coloca aqui para 2020 porque a cada ano haverá uma revisão desses indicadores, tanto nos indicadores em si, quanto nas metas que esses municípios devem alcançar para cada um desses indicadores. Para 2020, nós temos ali a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo que a primeira consulta ela deve acontecer até a 20ª semana de gestação. Nós temos também a proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. O terceiro indicador é a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Cobertura de exame citopatológico é o quarto indicador. O quinto é a cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente. O sexto é o percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre. E o sétimo indicador é o percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. Para 2021 e 2022, novos indicadores serão inseridos nessa relação, as metas serão revistas após um monitoramento e uma pactuação do Ministério da Saúde na tripartite. E aí nós poderão ser inseridos indicadores voltados para as ações multiprofissionais no âmbito da atenção primária, e aí a gente chama atenção, né, para as equipes de NASP, porque com o novo financiamento, e a gente sabe que isso é real e que isso acontece, houve uma desvalorização da equipe de NASP, porque o Ministério passou a não repassar mais um PAB variável específico para esse tipo de equipe. Porém, é importante entender que para que a atenção primária tenha qualidade, para que o município consiga alcançar as suas metas no pagamento por desempenho, a existência de uma equipe multiprofissional de outras categorias profissionais, além da equipe mínima de atenção primária, é de fundamental importância. Então, é importante que os gestores municipais, que as equipes municipais tenham em mente da importância de uma equipe profissional para alcance também das metas de desempenho, para alcance de uma atenção primária com qualidade, para que a atenção primária seja realmente resolutiva, ok? Outras ações, como no cuidado puerperal, ações de puericultura, ações relacionadas ao HIV, relacionadas ao cuidado de pessoas com tuberculose, ações odontológicas, ações relacionadas às hepatites, à saúde mental, ao câncer de mama e outros indicadores globais, como a própria portaria já traz, como a possibilidade do monitoramento e avaliação a partir do PCA-TU, poderão ser inseridos a partir de 2021 e 2022. Quanto ao pagamento por desempenho, a gente sabe que 2020 a gente vai ter um período aí de transição, né, desse pagamento por desempenho. Ou seja, até a competência agosto de 2020, os municípios irão receber o mesmo valor que já recebiam do PIMAC, que foi o valor estabelecido lá na portaria 874 de 2019, de maio de 2019. Então, ou seja, nessas 8 primeiras competências de 2020, o município vai receber o mesmo valor que ele já recebia do PIMAC. E o município que não recebia PIMAC vai continuar sem receber. Vai receber a partir de setembro de 2020, quando o Ministério da Saúde vai fazer o monitoramento, avaliação dos 7 indicadores de desempenho do Previne Brasil. Aí sim, a partir de 2020, esse valor pode mudar para mais ou para menos. Vai depender do desempenho do município em relação a esses 7 indicadores propostos na portaria 3222. Como a gente já havia colocado, para 2021 e 2022 serão definidos outros indicadores após o monitoramento, análise e avaliação do Ministério da Saúde desses indicadores e, para tanto, haverá uma pactuação na tripartite. Esse é um momento de estabilidade, né? Isso. Quanto ao pagamento, ou seja, um momento de organização, de cadastro, primeiramente, e de organização dos serviços a serem ofertados. Isso. Então, até agosto, fica tudo ok. Uhum. Em setembro, para quem se organizou, para quem organizou a oferta dos serviços dentro das unidades de saúde, não vai sofrer tanta alteração quanto ao pagamento que será realizado na competência de setembro, que é o que a Regina acabou de dizer. Então, esse é um momento que nós estamos vivendo, 2 momentos, né? 4 meses previstos para o cadastramento, e quem cadastrou, cumpriu suas atividades de cadastro, não vai sofrer também nenhum tipo de corte na competência
para a competência de maio. E os outros 4 meses para quem organizou os serviços, que vai dar até agosto, também não vai sofrer nenhuma interferência se o serviço ofertado tiver consistente, bem elaborado, a oferta para a população. Isso. Só ressaltando isso que o Gui colocou e que eu não havia comentado ainda, que mais para frente tem, mas é importante que a gente faça essa diferença. Para a captação ponderada, nesses 4 primeiros meses de 2020, o município vai receber, já está recebendo, porque já foi repassada a competência janeiro, o município está recebendo como se ele tivesse cadastrado todo o potencial de cadastro dele de populacional, né? Então, é como se a gente chama de tabela cheia. O município vai receber nos 4 primeiros meses de 2020 a tabela cheia, como se ele tivesse feito todo o cadastro conforme o seu potencial de cadastro. A partir da competência maio de 2020, para a captação ponderada, já passa a valer o cadastro real do município no CISAB. Então, o município já passa a receber pela sua população realmente cadastrada. Isso para aquela relação de 129 municípios que estão lá na portaria 172, que são os municípios que não vão perder repasse financeiro, né, que podem ampliar ou que podem manter o mesmo. Tá? A gente vai ver daqui a pouco como será essa transição para os 20 municípios do estado de Mato Grosso que vão haver decréscimo no repasse a partir do Previne Brasil. Só para a gente ter uma visão das formas como podemos fazer o monitoramento desses indicadores, aqui eu não estou no acesso restrito, eu estou em relatórios públicos do e-gestor, eu entro lá em CISAB, eu tenho aqui os indicadores de desempenho, tá? Então eu clico aqui, eu posso acompanhar todos os 7 indicadores de desempenho do meu município, tá? Dentro do e-gestor, CISAB, eu posso acompanhar. Além do monitoramento dos indicadores, eu tenho ali também a ficha de qualificação desses indicadores. Então, o que a ficha de qualificação nos traz? Nos traz todas as informações de forma de cálculo daquele indicador, de quais os códigos que são utilizados para poder compor aquele indicador, nos traz quais são os vieses desse indicador, inclusive, todas as informações importantes. Temos também esses 3 guias de suma importância, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com a informação, com a digitação da informação. Tem o guia do PEC, né, o guia do preenchimento do PEC, o guia do preenchimento do CDS e o guia de implementação do TRIFT. Então, esses 3 guias nos trazem informações importantes, porque muitas vezes o que é que está acontecendo? O município, ele lança a informação, ele vê que está lançado, que ele fez aquela ação, que está na sua base, mas essa ação não se concretiza nos resultados dos indicadores. O que é que está acontecendo? Muitas vezes, a forma de lançar aquele indicador, seja no PEC, seja no CDS, pode estar sendo feita de forma equivocada e não refletindo no resultado do indicador. Então, por isso, são guias importantes que precisam ser estudados, entendidos, analisados, para que todas as informações, todas as ações que são desenvolvidas nas equipes de atenção primária, que essas ações possam se refletir nos resultados dos indicadores de desempenho, ok? Então, por isso, é importante esses guias. Aqui é um panorama geral dos indicadores do estado de Mato Grosso. Então, aqui nós selecionamos a proporção de gestantes com pelo menos 6 ou mais consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira na 20ª semana. Então, esse indicador eu tirei lá do e-gestor do CISAB. Então, Mato Grosso, no primeiro quadrimestre de 2018, nós tínhamos 22% de cobertura, de proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas realizadas. O último quadrimestre disponível, que é o quadrimestre 2019, o Q3, né, o quadrimestre 3 de 2019, nós já ampliamos o resultado desse indicador para 41%. Então, dessa forma, a gente vai monitorando. Já alcançamos a meta prevista? Ainda não, olha lá, a gente está no amarelinho. Quando a gente chegar do vermelho para o azul, a partir do azul, significa que a gente alcançou a meta daquele indicador, né?
Então, nós vamos prosseguindo aqui a nossa expertise em sistema de informação. Cristiane Duarte nos pediu para ressaltar a vocês que esse guia de implementação do TRIFT, então, como eu estava dizendo, a Cris Duarte pediu para ressaltar para vocês que esse guia de implementação do TRIFT, ele deve ser estudado, ele serve para aqueles municípios que têm o prontuário eletrônico particular, privado, né, que não é o ESUS, não é o público do Ministério da Saúde. Então, eles precisam desse guia para que haja a garantia de que todas as informações digitadas, elas realmente subam para o Ministério da Saúde e que compõem a base de dados do CISAB, que é a partir dessa base de dados que os indicadores serão construídos e os resultados serão analisados e avaliados pelo Ministério da Saúde, refletindo no repasse do pagamento por desempenho. Então, esse aqui eu não sei até que ponto ficou mudo, mas a gente trouxe um print do e-gestor que traz esse indicador de proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal, onde Mato Grosso está aí com 41%, ou seja, Mato Grosso não alcançou a meta ainda para esse indicador, porque a meta é igual ou maior que 60%. Maria Emília, a gente está vendo aqui, a Van, que vocês estão sem áudio. Ative e desative o microfone. Novamente, também elas não vão ouvir eu dizendo, né? Que elas estão sem áudio. Muito bem. Bom, esse aqui são os 7 indicadores, seus respectivos parâmetros e metas para o pagamento por desempenho que estão lá na portaria 3222. Aí vocês vão olhar assim, mas tá, por que o parâmetro é maior do que a meta? Então, o Ministério da Saúde pactuou isso na CIT, né, com os municípios, em que para 2020 nós teremos uma meta onde o município terá condição de alcançar. Na medida que os anos nos próximos anos, quando os municípios vão se organizar de forma mais adequada e vão monitorar o seu desempenho, vai melhorar a qualidade, não só da ação da atenção primária desenvolvida, mas também a qualidade da informação. Essas metas para esses 7 indicadores, eles vão subindo até que a gente possa alcançar o parâmetro, que é o parâmetro nacional, ok? Como eu já havia dito, então cada indicador tem a sua meta específica, que está aqui nesta coluna, e cada indicador também tem o seu peso específico. Então, nós temos 3 indicadores que têm um peso maior nesse conjunto de 7 indicadores, que é a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, a cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente, e o percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial ferida em cada semestre. Então, esses 3 indicadores, eles representam peso 2 na hora de fazer o cálculo do repasse, né? E esse cálculo é feito a partir da soma dos resultados obtidos entre a meta, parâmetro e o peso desses 7 indicadores. Aqui, ó, nota técnica número 5, tem um link dessa nota técnica. Nela terá detalhado como é que é feito esse cálculo, como é que é feita a informação, para que os municípios se preparem, né? Tem, como o Gui já ressaltou, tem 8 meses aí para se preparar para o alcance dessas metas para esses 7 indicadores. Para quando chegar lá em setembro, esteja redondo, todas as ações que os municípios desenvolvem possam estar informadas de forma adequada no sistema de informação, refletindo nos resultados desses indicadores. Na sequência, o pagamento por desempenho. Então, foram considerados para a constituição do método de cálculo os seguintes conceitos. Então, como a gente já havia colocado, o repasse não se dará separadamente por cada meta alcançada em cada um dos indicadores. Ao contrário, será feito o cálculo de um indicador sintético final, que o Ministério abreviou de ISF. O que é esse ISF? Ele corresponde ao cálculo do desempenho do conjunto desses 7 indicadores da portaria 3222. Então, o ISF, ele é a consolidação final da avaliação do desempenho das equipes de saúde da família e das equipes de atenção primária. E é essa consolidação final, é esse ISF que vai determinar o valor do incentivo financeiro que será transferido para o município.
O ISF, como é que ele é calculado? Ele é obtido a partir de uma atribuição de nota individual para cada um dos 7 indicadores e seus respectivos parâmetros e ponderação de cada um desses indicadores, definidos em conformidade com o esforço necessário para alcance. Então, a gente já viu que alguns indicadores eles têm peso 1, outros indicadores têm peso 2. E isso, o cálculo desse repasse a partir desses 7 indicadores, a partir dessa consolidação final, que é o indicador sintético final, ele vai significar um repasse durante um período de 4 meses, ou seja, 4 competências financeiras o município receberá a partir dessa análise desse indicador sintético final. Então, a cada 4 meses, né, a cada quadrimestre, o Ministério da Saúde vai monitorar, avaliar esses indicadores e vai repassar durante o período de 4 meses, conforme o resultado final desse indicador sintético final do município. Então, já vimos 2 componentes. O componente da captação ponderada foi o primeiro. O segundo componente do pagamento por desempenho. E agora nós temos o terceiro componente do incentivo do Previne Brasil, que são os incentivos às ações específicas e estratégicas. Então, aquilo que eu já havia colocado no começo. Algumas ações, alguns programas do Ministério, eles se mantiveram, né? O repasse para esses programas se manteve, como é o caso do Programa Saúde na Hora, o Programa da Informatização, né, que teve uma nova portaria, ou uma nova forma de repasse de recurso, o Programa de Formação em Residência Médica Multiprofissional. Na parte da saúde bucal se manteve as equipes de saúde bucal, o repasse para o CEL, para o laboratório de prótese e o ON, que o Gui vai entrar em detalhe daqui a pouco. Na parte da promoção da saúde, está mantido os repasses específicos para o saúde na escola, para a academia da saúde, para o consultório na rua, para as equipes ribeirinhas, para as UBSs fluviais, para os microscopistas, para as equipes do sistema prisional e para a saúde do adolescente. Então, cada um desses programas, o município vai receber por eles da mesma forma que ele já recebia anteriormente, ok? Não haverá mudanças na forma do repasse dessas ações, até que o Ministério possa promover novas mudanças, né? Isso pode acontecer ao longo de 2020. Mas, por enquanto, o repasse, as leis, as portarias que regulamentam esses programas e essas ações, elas continuam as mesmas, tá? Começando pela Informatiza APS, que foi regulamentado pela Portaria 2983, de 11 de novembro de 2019, e o objetivo dela é fomentar a informatização por meio do custeio para implantação e manutenção do prontuário eletrônico nas equipes de atenção primária, nas unidades básicas de saúde. Então, a partir desse repasse, o município ele pode tanto financiar o próprio PEC, que ele já tem, quanto pode contratar empresas privadas para que implante no município, nas suas unidades básicas, o prontuário eletrônico privado. Qual que é a obrigação? Ele tem a obrigação de enviar esses dados no formato e no volume adequado. Qual é o formato e volume adequado? Está lá na nota técnica 21, que eu já me referi no início da apresentação. Então, lá está dizendo qual que é a produção que essa equipe tem que ter para que ela continue recebendo os repasses do Informatiza APS. E essa informação ela tem que ser enviada via prontuário eletrônico, senão aquele município deixa de receber aquele repasse por aquela equipe. Então, quais são os benefícios do Informatiza APS? Melhora nos registros, porque as equipes abandonam o papel e passam a registrar todas as suas atividades, todas as suas ações num prontuário eletrônico, e isso permite a coordenação do cuidado daquele usuário, fortalece um dos atributos da atenção primária, que é a coordenação do cuidado, na medida em que num prontuário eletrônico você consegue ver aquele usuário como um todo, com todos os seus problemas, linkados a uma família, né? Também acompanhamento contínuo em ótima granularidade das condições de saúde da população, com induções focadas por grupo populacional ou região, aumento da produtividade e capacidade de acompanhar o indivíduo por equipes e por gestores, porque o gestor também tem condição de acompanhar o que está sendo inserido nesse sistema de informação.
E o Ministério, hoje, a gente sabe que ele possui uma baixa capacidade de dados secundários. Então, a informatização vai promover a melhora nessa capacidade de acesso às informações. O valor do repasse para o Informatiza PS, o valor de custeio mensal é R$ 1.700 equipe mês para os municípios classificados como urbano e intermediário adjacente, R$ 2.000 equipe mês para os municípios classificados como intermediário remoto e rural adjacente, R$ 2.300 equipe mês para os municípios classificados como rural remoto. Então, o município, eu quero saber se eu tenho equipes que estão aptas a receber Informatiza PS. Você pode consultar lá no acesso público do e-gestor, na abinha de informatização, quais são as equipes elegíveis do seu município, onde o município pode aderir e receber esse valor mensal conforme a sua tipologia rural ou urbana. Para ser elegível, o município precisa ter pelo menos uma das 3 competências anteriores da solicitação de adesão, comprovado o repasse da informação via prontuário eletrônico. Então, aquela equipe ela precisa necessariamente enviar essa informação por prontuário eletrônico nas 3 últimas competências anteriores à solicitação de adesão, para que ela seja considerada apta a receber esse repasse. Mas também o Ministério da Saúde fará um monitoramento mensal dessas informações, desse envio de informações via PEC. E a cada mês, o Ministério vai analisar os 3 meses anteriores e verificar se ele repassou via PEC e se a quantidade da produção dele está de acordo com a meta prevista na nota técnica 21. Ok? Lembrando que essa equipe, para que ela esteja apta a Informatiza PS, ela precisa estar credenciada e cadastrada no CEMES. Residência na atenção primária. Então, esse novo programa, esse repasse para os municípios que têm profissionais, programas de residência em suas unidades básicas de saúde, foi instituído pela Portaria 3.510, que é de 18 de dezembro de 2019. E o objetivo é custear os municípios, de criar um repasse para os municípios que possuem programa de residência, seja ele em medicina de família e comunidade ou alguma outra residência multiprofissional em odontologia e enfermagem, desde que seja na atenção primária, ok? São vagas para residentes de 1º e 2º ano que compõem. Então, esses residentes eles precisam compor aquela equipe de saúde da família para que o município esteja apto a receber esse repasse. E também é necessário que o município faça a adesão e o credenciamento dessa equipe com o médico residente junto à Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Quais são os benefícios? Ampliação da cobertura da estratégia de saúde da família, porque esse residente ele pode compor uma nova equipe credenciada ou ele pode fazer parte da equipe mínima de uma equipe já existente. E também a qualificação da assistência à saúde naquele território onde existem profissionais residentes. Quais são os valores de repasse? Para a residência em medicina de família e comunidade, o município, ressaltando, o município vai receber um valor de R$ 4.000 por mês por residente com vaga ocupada. E esse que componha, obviamente, uma equipe de saúde da família. Para as demais categorias profissionais, enfermagem, odontologia, o valor de repasse por mês é de R$ 1.500 por vaga de residente ocupada em equipe de saúde da família ou equipe de saúde bucal. Ressaltando, gente, que esse valor é para o município, é para o custeio do município, é para o município melhorar a infraestrutura da sua unidade básica de saúde, manter uma unidade básica adequada para o trabalho que vai ser desenvolvido por esses residentes. Porque cada residente recebe à parte o valor da sua bolsa, via Ministério da Saúde ou via MEC, conforme o programa de residência que exista naquele município. Então, é um repasse a mais para os municípios que aceitam os profissionais residentes em suas unidades básicas de saúde. E agora a gente entra nas especificidades das equipes de saúde bucal e eu passo aqui para o nosso coordenador estadual de saúde bucal, Guilherme, para que ele converse com vocês um pouco. Bom dia novamente a todos. O que a gente tem para falar da saúde bucal e a observação dentro de todo o financiamento, vamos
tentar retomar o olhar para que a gente possa falar exclusivamente do bloco da saúde bucal. A gente acabou de ver na fala da Regina que nós temos as 3 formas de captação, né, de fazer o município ganhar dinheiro, né, nesse financiamento. Então, é pela captação ponderada, pelo pagamento, o desempenho, e pelos incentivos a estratégias e programas. Para a gente entender aonde que a saúde bucal está, a gente precisa, quando ela disse lá, olha, dividiu nos 3 blocos, né, das 3 formas de esse financiamento. A saúde bucal entra nos incentivos, né, nos programas, as estratégias e programas, né? Então, esse incentivo acaba tendo um peso 2. De primeira mão, a gente ia entender assim, poxa, saúde bucal foi desvalorizada, né? Está lá dentro de um bloco, não tem um recurso específico, pelo contrário. A saúde bucal passa a ser vamos dizer assim, um cuidado maior, onde o gestor ele deve ter um cuidado maior. Então, já nos atentando enquanto escritórios regionais de saúde, tem muita gente presente, a gente já está fazendo a propaganda da saúde bucal, né, para que não deixe faltar de jeito nenhum o profissional, né, o cirurgião dentista. Por quê? Porque além de ter peso 2, além de, em todas as situações, como quando a gente falou de profissional, a Agorinha falou de corte, profissional em nível superior, vamos pegar um indicador que foi dito aqui como exemplo, em caso de consultas, né, pré-natal até a 20ª semana. Vamos dizer que, faltando médico, o enfermeiro realiza uma primeira consulta e consegue captar ela. Então, o município consegue ganhar. Se falando até no momento dos cortes, se falando, por exemplo, em consulta programada, odontológica programada, tem outro profissional que pode alimentar esse sistema? Não tem. Então, acaba que o desempenho ele vai falar mais alto dentro desse novo financiamento. E o desempenho da saúde bucal é algo que vai ser colocado assim, como a gente falou agora, esse é o momento da organização. São os 8 meses da organização. Então, se são os 8 meses da organização, se a gente pensar lá enquanto gestor, né, enquanto secretário municipal de saúde, quem está lá na ponta, é o momento dele organizar a sua equipe para que não falte esses profissionais, inclusive o profissional cirurgião dentista. É o momento de ele pensar até nas situações de licença-prêmio, que vai superar os 3 meses, né? Aliás, atingir os 3 meses, superar os 60 dias com a ausência de algum profissional, com um possível corte dentro das equipes. Então, tudo isso é um momento de organização do serviço, para que em momento nenhum haja a dificuldade de captar recurso dentro do desempenho, dentro do pagamento por desempenho. Então, vamos também dar entrada aqui no primeiro slide, que fala sobre as equipes que compõem a estratégia de saúde da família, para responder às demandas de saúde bucal, população no âmbito da atenção primária à saúde. Isso são as equipes, né, de saúde bucal, devem estar vinculadas, continua o mesmo. O peso que se dá é que é diferente. Devem ser vinculadas à equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária, pode cumprir 40 vinculada ao ECF, 30 ou 20 semanais na modalidade 1, vinculada à EAP, né? Equipe de atenção primária. Cumpre 40 horas semanais na modalidade 2. O que é isso? Sendo que na modalidade 1 nós temos a participação dos 2 tipos de colaboradores. O cirurgião dentista, o auxiliar ou técnico em saúde bucal. Os valores permanecem ainda com mais 50%. Então, ou seja, um peso 2, além de receber aquilo que já iria receber, tem um peso de mais 50%. Pode. Posso? Pode.
só para acrescentar uma coisinha aqui para o Gui, esse 50%, só para a gente entender o que é esse 50%. Então, vamos lembrar lá da portaria de 2006, né, a 8222, e a portaria 90, que é de 2008, onde eles instituíram, na época 8222, municípios inferiores a 50 mil habitantes e que estão na Amazônia Legal, que é o caso de Mato Grosso é considerada Amazônia Legal. Esses municípios eles terão um acréscimo de 50% no seu PAB variável da saúde bucal. Tá? Então, essas portarias, elas trazem essa informação. O Previne Brasil não mudou isso. Então, essas ações estratégicas, em todas essas modalidades que o Gui está colocando, todos esses valores, eles têm esse acréscimo de 50%, ainda em relação a 8222 e a 90, que é de 2008 e de 2006 e 2008. Ressaltando um dado que identificamos essa semana, a equipe de saúde bucal, eles identificaram que o Ministério da Saúde fez uma primeira carga de pagamento de janeiro com valores errados, ok? Inferior a... eles esqueceram desses 50% que o Previne Brasil ainda manteve, o Previne Brasil ainda manteve, mas haverá uma nova carga de repasse da competência janeiro para a complementação desse valor, tá? E aí, o que a gente tem, os valores permanecem, e no caso da modalidade 2, para cirurgião dentista, auxiliar ou técnico de saúde bucal e técnico em saúde bucal. Nós temos os valores correspondentes a uma carga horária de 40 horas, no valor de R$ 2.980, mais os 50%. Que é isso que a Regina acabou de dizer, que existe aí um restabelecimento, permanece a forma de pagamento. O Previne ainda não retira esses valores. O que aconteceu foi um erro de pagamento. Pode. Temos aí as unidades odontológicas móveis, também, no caso, são os consultórios odontológicos em veículos adaptados e equipados, utilizados pela saúde bucal, vinculada a uma estratégia saúde da família, tem o objetivo de garantir ações de saúde bucal para a população de difícil acesso, requer credenciamento pelo Ministério da Saúde e cadastro no CNES. E, conforme tem um link tambémzinho da nota técnica que vocês podem acompanhar. Nesse sentido, no que fala da ZUON, né, das unidades odontológicas móveis, não tem abertura neste momento para o credenciamento. Porém, existe uma política de financiamento desse tipo de serviço a nível de Ministério da Saúde. Entramos em contato com o Ministério da Saúde e o próprio Ministério nos informou que existe uma política já sendo estudada para o financiamento desse serviço e para a reabertura de possíveis solicitações de credenciamento e, consequentemente, implantação do serviço. Para aqueles que já têm o serviço instalado, né, ou por algum motivo deixou de dar a manutenção à oferta desse serviço, né, é interessante ficar atento, porque cai como peso 2 também. Cai como um incentivo ao pagamento, à realização e à oferta do serviço nas unidades odontológicas móveis. Os Centros de Especialidades Odontológicas, o CEL, né, que são as unidades de atenção especializada em saúde bucal, os serviços mínimos, né, que tem que conter, são os diagnósticos bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, a periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, serviços de endodontia, atendimento a portadores de necessidades especiais e, para a gente exemplificar, aos 3 tipos de CEL. E eles devidamente devem estar credenciados pelo Ministério da Saúde e no cadastro do CNES. Né? São os 3 tipos da modalidade 1, 2 e 3. No quadrinho verde do canto direito do vídeo, dá para a gente visualizar e a distribuição continua a mesma, pela quantidade de cadeiras e ao que vai definir o tipo de modalidade, o tipo de CEL que tem que se ter.
também é outro serviço da saúde bucal, da parte odontológica, pelo qual entra como peso 2 na captação de recurso, né? Na captação, no pagamento por desempenho, né? Ou seja, um serviço, você vai ofertar o serviço, você vai ganhar por ele. Você está enquadrado à instalação daquele tipo de serviço, você ganha por ele. E lembrando que também entra dentro do bloco de incentivos a programas e estratégias, né? E também cai no peso 2. Temos também o Laboratório Regional de Prótese Dentária, né? LRPD, que é um estabelecimento que realiza o serviço de prótese dentária oral, né? A dentária parcial, removível, de prótese coronária, intrarradiculares e fixas, adesivas. Um município com qualquer base populacional, né, pode estar aderindo a esse tipo de serviço, pode ser no estabelecimento próprio, público, ou contratar a prestação do serviço privado, mas o importante é que se ofereça o serviço para a população. O recurso é mensal e calculado por faixa de produção. Então, nós entramos ali, novamente, tudo que a gente está vendo sobre as formas de captar do município ganhar dinheiro, né? Desde o olhar, em qualquer tipo dos 3 blocos, seja na captação ponderada, ele cadastrou em determinado tipo de população que ele tem, ele vai ganhar o tipo de população, um custo financeiro por aquele tipo de população que tem. Dentro do pagamento por desempenho, de acordo com os serviços que ele oferece, inclusive dentro da saúde bucal, ele vai conseguir receber por aquilo que ele está oferecendo. Né? A nota técnica que nós temos para esse tipo de serviço, tem um link aí abaixo, que pode instruí-los melhor e dar uma base documental e entendimento melhor. Temos, então, em resumo, né, que a... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso. Então, em resumo, nós temos aí os componentes, né, das ações estratégicas desse novo cofinanciamento, ressaltando que eles seguem as legislações anteriores, né, específicas, com o mesmo funcionamento de repasse de custeio federal. Como eu já havia dito, eventualmente eles poderão passar por atualizações que serão refletidas em cada legislação específica. E esse componente ainda, esse terceiro componente, ele ainda prevê a criação de ações estratégicas, se for o caso. Então, o Ministério da Saúde pode criar outras ações vir compor nesse componente. Queria fazer uma colocação. Okay. Possivelmente nós estaremos, enquanto Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde e Coordenadoria de Saúde Bucal. Agora, a gente viu nos slides anteriores, antes da apresentação da saúde bucal, a importância da alimentação dos dados no e-gestor e tudo, e do acompanhamento, do monitoramento dos indicadores, no que confere aos indicadores, por exemplo, da saúde bucal. Eu vou pegar esse da saúde bucal, por exemplo, e apesar, né, quando a gente pergunta a qualificação, você tem que ter a pessoa cadastrada, tem que ter um desempenho da oferta do serviço, né? E também tem que provar aquilo que você está fazendo. Então, quando você pega, por exemplo, os indicadores para provar aquilo que vai aparecer onde está o seu trabalho enquanto município ou enquanto regional, a nível, falando aí de escritório regional de saúde, a gente reforçar esse momento de organização de alimentação de dados dentro do sistema, dentro do CISAB, né? Então, se você pega o indicador de saúde bucal, que tem um peso 2, como eu já disse aqui, a gente vai estar disparando um ofício, um memorando, aliás, circular, entre as duas coordenadorias, para que acompanhe e alerte os seus municípios, enquanto escritório regional de saúde, na alimentação desses dados, porque o percentual de alimentação, apesar de ter crescido, ainda está baixo.
Então é interessante a gente também se atentar às alimentações dentro do sistema e a forma como estão sendo exportados os dados. Ok, então vamos voltar. Já estamos nos encaminhando para finalizar, pessoal, a nossa apresentação. Acho que eu passei demais aqui, em síntese, né? Síntese dos resultados. Então, lá, como eu já havia comentado, a portaria 172, que foi publicada agora 31 de janeiro de 2020, ela nos trouxe a relação dos 121 municípios que apresentam a manutenção ou acréscimo do valor com o novo modelo. Né? São aqueles municípios que, a partir da competência maio de 2020, eles já começarão a receber conforme o seu cadastro. O valor que eles vão receber nas primeiras 4 competências está lá naquela portaria, tá? Quem tiver interesse é só pesquisar. A partir de maio, o valor já passa a ser conforme o seu cadastro, né? Respeitando aqueles critérios, aquele cálculo que nós já vimos aqui no início da nossa web. A portaria 173, que ela também é de 31 de janeiro, ela já traz a relação dos 20 municípios que em 2019 não apresentavam condições de ampliar o seu custeio com o novo financiamento. E para esses 20 municípios, o Ministério da Saúde estabeleceu uma estratégia de transição, que está lá na portaria 2979, onde mantém-se o valor do maior repasse do cofinanciamento para aquele município durante o ano de 2019. Então, trazendo aqui para a prática, a portaria 173, ela trouxe que nós temos 20 municípios, que é essa relação de municípios aqui no estado de Mato Grosso, que não terão condição, neste momento, de ter algum tipo de ganho ou de manter o valor a partir do novo cofinanciamento. Então, o Ministério da Saúde selecionou uma competência financeira de 2019, onde aquele município recebeu o maior valor, tá? Tirando as ações estratégicas, tirando o repasse do PAB variável das ações estratégicas, apenas computando aqui o PAB variável do saúde da família, o PAB fixo, NASC, gerente de atenção básica. Então, eles pegaram o maior valor que o município recebeu em 2019 e eles vão pagar durante todo o ano de 2020, eles vão repassar mensalmente para esses municípios esse valor mensal, tá? Para esses 20 municípios. Aí vocês vão me perguntar, Regina, e a partir de 2020, como é que vai ser? E se eles não conseguirem realmente desenvolver nenhuma estratégia, que nenhuma estratégia dê conta de fazer com que esse município amplie esse financiamento para que pelo menos se iguale à proposta anterior? A gente ainda não sabe, o Ministério da Saúde ainda não tem resposta em relação a isso, né? Eu creio que este ano será um ano de análise, de avaliação, de trabalho para nós, enquanto Secretaria Estadual, enquanto apoiadores estaduais desses municípios, de pensar com esses municípios e aí envolver o Ministério da Saúde, porque tem algumas situações que fogem do controle do município, que fogem da nossa capacidade de apoio institucional, e aí essas situações elas serão vistas de forma individual pelo Ministério da Saúde, né? Então, a gente tem até dezembro de 2020 para que uma solução para a situação desses 20 municípios seja alcançada, ok? Na transição de modelos, a gente já colocou captação ponderada durante janeiro, fevereiro, março e abril, os municípios vão receber 100% do recurso, como se tivesse toda a sua capacidade potencial de cadastro cadastrada no ESUS. A partir de maio, vai receber conforme o cadastro e conforme os critérios de repasse de população com algum tipo de vulnerabilidade, tá? Ok? A partir do segundo quadrimestre. Com relação à captação, né, o incentivo per capita de transição, existe um valor fixo de base populacional, né, a partir do IBGE, que esses municípios lá da portaria 172, eles vão receber durante 12 meses, para complementar este valor. E tem ainda, com relação ao pagamento por desempenho, ressaltando que já colocamos anteriormente, até a competência agosto de 2020, que são os 2 primeiros quadrimestres, o valor de repasse do PIMAC será, do repasse do indicador de desempenho, será o mesmo daquele repassado do PIMAC, e a partir do segundo quadrimestre, né, a partir do terceiro quadrimestre, na verdade, de 2020, é que esses municípios começarão a receber conforme os indicadores de desempenho alcançados.
Os incentivos de estratégias e programas vão receber de acordo com as legislações, com as portarias vigentes. Transição do modelo, né? O Ministério da Saúde, ele vai manter, como a gente já colocou, o valor de 2019 durante as 12 competências para esses municípios que não conseguem ter um acréscimo ou manter o mesmo repasse de financiamento em relação ao modelo passado. Ressaltando que a qualquer momento esses municípios, esses 20 municípios, eles podem aderir ao novo modelo de financiamento, né? Não existe ainda um fluxo para isso, mas provavelmente através de ofício ao Ministério da Saúde. Esse aqui é um quadro geral, né, da situação de cadastro de Mato Grosso. Então, a gente identificou que do primeiro quadrimestre de 2018 até o último quadrimestre de 2019, nós tivemos uma ampliação de 38% do nosso cadastro em Mato Grosso. Então, a gente saiu de 1.570.209 habitantes cadastrados no ESUS para 2.160.874. Então, estamos aqui próximo do parâmetro, né? O nosso parâmetro é de 2.227.598 habitantes. Vamos passar muito rápido aqui, só para a gente ter uma ideia, porque essa apresentação, nós estamos informados agora que houve uma mudança na plataforma do Telesaúde, né? A RMT promoveu uma mudança nessa plataforma, e a partir dessa mudança não há mais condição de baixar a apresentação. Então, nós vamos pedir, porque você consegue tirar relatório, né, Kleber, aqui, né, do chat. Tá, então, mas a gente vai pedir para que vocês que desejam receber a apresentação, muitos e-mails a gente já tem, mas é bom que coloque o e-mail aí no chat, o e-mail de vocês, que nós encaminhamos essa apresentação para o e-mail de vocês, ok? Navegando um pouquinho no e-gestor, só para a gente conhecer algumas das suas funcionalidades. Então, como eu já havia falado, Informatiza PS está aqui no acesso público. Nós temos o Informatiza PS, o CISAB de acesso público, e aqui a gente clica em todos os relatórios de acesso público. Dentro ainda do acesso público, nós temos o CISAB, o Previne Brasil e outras abas, como o financiamento do Ministério, o quantitativo de equipes mensal. Então, são muitas informações interessantes que vocês podem pesquisar aí no e-gestor, nesse aplicativo do e-gestor. Ainda dentro de acesso público, nós temos aqui os indicadores de desempenho, nós temos aqui o painel de cadastro da população para a gente acompanhar. Dentro do acesso restrito, que são para aquelas pessoas que estão cadastradas no e-gestor, sejam elas do estado ou sejam elas dos municípios, que têm uma senha específica, elas podem ter acesso ainda a informações de maior granularidade, né? Ou seja, informações por equipe, por município, por equipe, por SENES, por INE, informações de cadastro, de indicadores de desempenho, outras informações que queiram pesquisar, tá? E é isso. Né? Nós ainda não encerramos, a gente vai dar um tempinho para você, para nós tomar uma aguinha, vamos ler todos os questionamentos e daqui a 5 minutinhos a gente retorna para responder as perguntas, para fazer algum comentário que por acaso não tenha ficado claro para vocês durante esse nosso primeiro momento, tá? Então, 5 minutinhos de pausa e a gente já retorna. Vamos iniciar então a nossa rodada de perguntas, de comentários. Vamos aqui na sequência dos comentários de vocês. Deixa eu ver se eu perdi. Qual é a primeira aí? Tá. Vamos responder aqui ao Alexandre. Alexandre, você é do CRM, né? Pelo que eu entendi. Alexandre Gessner. Então, Alexandre, você tem toda a razão. O PEC, ele, apesar de ser um prontuário eletrônico, mas ele não tem a certificação digital, né? Essa discussão é muito antiga junto ao Ministério da Saúde, mas, assim, ainda não há uma decisão, uma definição quanto a esta solução. Então, realmente, qual é a orientação que se dá a esses municípios que têm o ESUS implantado? Imprimir os prontuários, né, assinar a cada nova consulta,
tá? Realmente é essa a orientação, tá? Você tem toda a razão e os municípios estão orientados para isso. Já falei, Margarete, quanto ao manual o material da apresentação, a gente vai encaminhar por e-mail, porque infelizmente essa plataforma não nos dá mais a possibilidade de baixar. Gui, por favor. A Débora Tereza Mazucci, respondendo, né? O Guilherme não comentou sobre a obrigatoriedade de 3 consultas das gestantes, uma em cada trimestre. Confere. Primeiro, para responder esta pergunta, a gente tem que ter em mãos a portaria 3222, tá? De 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do programa Previne Brasil, que a partir, imagino que você esteja perguntando do indicador odontológico, né, que é o indicador número 3, que tem o título do indicador como proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Lá, eu imagino de onde você deve ter tirado essa possível interpretação. Quando diz na interpretação lá do indicador, no guiazinho, diz uma parte no final. Mesmo que possa afetar o resultado do indicador, espera-se a ocorrência de, no mínimo, uma avaliação odontológica a cada trimestre de gestação. Logo, a gente continuando ainda, para a base de cálculo, nós teremos o quê? A consulta odontológica, né, identificada e realizada uma consulta de pré-natal e um atendimento odontológico individual, ambos na atenção primária à saúde. Se a gente vai só na interpretação, a gente pode se entender que seriam 3 consultas odontológicas. Mas o indicador é uma consulta apenas. Porque se a gente entender que essa primeira consulta odontológica programada é ela que vai abrir o acesso ao cirurgião dentista a avaliar, a prestar o serviço direcionado à gestante. Então, isso não impede, claro, dos atendimentos subsequentes, mas esse indicador é exclusivo para que seja garantido a programação de um atendimento odontológico à gestante. Então, por consequência, a resposta é uma consulta odontológica programada. Porém, na interpretação, diz lá, né, espera-se a ocorrência, né, de, no mínimo, outras avaliações. Então, eu acho que é essa a interpretação verdadeira a ser dada. Na sequência, a Jussiane nos pergunta: qual é a orientação para adequar o cadastro do usuário vinculado a mais de uma equipe? Essa questão surgiu, inclusive, Jussiane, na oficina que nós tivemos em Brasília na semana retrasada, ou passada, né, semana passada, e a orientação que foi dada é que o Ministério vai avaliar o cadastro daquela pessoa que mais usa, qual unidade básica ou qual equipe aquele usuário mais utiliza, né? Onde ele é mais atendido. Então, eles vão fazer uma avaliação desse atendimento durante 3 meses e aí eles vão identificar ou vão repassar o recurso financeiro referente àquela pessoa cadastrada na equipe onde este usuário mais fizer o uso das ações, né, e do trabalho daquela unidade básica, ok? Então, haverá essa análise pelo município. Inclusive, foi colocado pelo Ministério da Saúde naquelas situações de municípios vizinhos que atendem um usuário de outro município de acordo com a proximidade territorial, e a gente sabe que isso acaba acontecendo em Mato Grosso. Então, nesse caso, se esse usuário, a orientação é que este município vizinho cadastre
tem o cadastro, seja ele completo ou não, daquele usuário, de preferência cadastro completo, porque é um dos critérios que o Ministério vai observar. Primeiro, ele vai observar qual equipe ou qual unidade básica tem o cadastro completo daquele usuário. Né? Se ele tiver o cadastro completo e se aquele usuário fizer o uso daquela equipe, daquela unidade básica, é para aquele município, para aquela equipe que o valor será repassado, ok? Como proceder para corrigir duplicidade de cadastro na equipe pelo ESUS, visto que o sistema vincula cidadão ao Cartão Nacional de Saúde? Não sei se eu entendi direito a sua questão, Jussiane, mas na verdade a duplicidade de cadastro ela acaba sendo corrigida pelo Ministério da Saúde. Quando essa base vai, o Ministério faz uma limpeza desse cadastro, corrigindo as questões de duplicidade, ok? Próxima pergunta da Jussiane. Como proceder o registro das visitas domiciliares para as áreas descobertas por ACS, esse período de captação ponderada, tá? Então, vamos separar duas coisas. Uma coisa é visita domiciliar, a outra coisa é visita de cadastro, ok? Visita domiciliar só existe em territórios onde existe o ACS. Por quê? Porque a visita domiciliar é uma atribuição específica do agente comunitário de saúde. Então, se esse agente comunitário não existe, no território não existe visita domiciliar. Mas pode existir uma visita de cadastro, ok? A gente sabe que a PNAB, desde 2017, a 2436, e agora no novo financiamento, ela criou as equipes de atenção primária. E essas equipes de atenção primária, elas não têm uma obrigatoriedade de ter o agente comunitário de saúde. Porém, com o novo financiamento, mesmo as equipes de atenção primária, elas precisam ter o cadastro dessa população. Então, o que fazer? Né? Agora, cada município vai ter que pensar numa estratégia. Então, nós já vimos situações de municípios, relatos de municípios que fizeram mutirão com seus agentes comunitários para fazer o cadastro daquele território com área descoberta. Tem município que contratou cadastradores, capacitou e fez o cadastro da sua população. Então, são muitas situações. O cadastro não é uma atribuição específica do agente comunitário de saúde. Inclusive, esse cadastro ele pode ser feito pela recepcionista da unidade básica de saúde, quando esse usuário adentra a unidade e vai procurar algum tipo de serviço, esse cadastro pode ser feito pela recepcionista. Então, separando, visita domiciliar, atribuição específica do ACS ocorre somente em territórios onde existe a cobertura do ACS. O cadastro pode ser feito por qualquer profissional. Então, cada município ele vai ter que criar as suas próprias estratégias para atualizar o cadastro da sua população. Ano passado, em dezembro do ano passado, todos os municípios receberam um valor per capita, um valor de acordo com o número de equipes de saúde da família implantados. Aliás, esse valor era para o município utilizar da forma como ele achasse mais adequada para promover a ampliação do cadastro da sua população. E o município vai ter até abril de 2020 para melhorar esse cadastro e atingir até 70% da sua capacidade potencial de cadastro. Se ele atingir 70% ou mais da sua capacidade potencial de cadastro, ok, ele recebeu aquele repasse, não vai receber outro, porque foi uma parcela única, mas não vai precisar devolver dinheiro. Porém, aqueles municípios que receberam esse repasse no final do ano passado e que não cumpriram com a regra de cadastrar no mínimo 70% da sua população dentro do parâmetro do cadastro potencial, eles terão que devolver 30% desse recurso que foi repassado. Ok? Então, são estratégias que o município, utilizando desse recurso financeiro, inclusive, que o município vai ter que lançar mão para poder cadastrar a sua população. Ok? Bom, daqui para frente nós temos os e-mails das pessoas que desejam receber. A Jussiane, como fazer para baixar? Ah, tá. Jussiane, pelo seu e-mail, tá? Infelizmente, como a gente já colocou e repetindo, o novo formato da plataforma não permite baixar as apresentações. Escritório de Rondonópolis. Em relação ao repasse por desempenho, será baseado na meta atingida no último mês ou em um balanço do quadrimestre? Um balanço do quadrimestre, o pessoal do escritório, tá? É sempre análise do quadrimestre. Se vocês pegarem a nota técnica número 5, que ela saiu agora em 2020, que a gente tem um link na apresentação, mas que se você for lá na página, no e-gestor, lá no indicadores por desempenho, você vai encontrar essa nota técnica. Ela detalha exatamente como é que vai ser feito o cálculo
desses indicadores. Por quê? Nós temos 7 indicadores de desempenho. Nós temos pesos diferentes, mas também nós temos gradações de atingimento dessa meta. Ou seja, vamos dar um exemplo da consulta de pré-natal. A consulta de pré-natal, a meta é de alcançar 60% de proporção de gestantes com mais consultas realizadas, né? 6 ou mais consultas de pré-natal realizadas, sendo que a primeira começa até a 20ª semana. A primeira deve ter sido feita até a 20ª semana. Então, a meta desse indicador é 60%. Mas supondo que o município não alcançou 60%, mas alcançou 30%. Ele alcançou metade, ele foi até metade do caminho. Então, o valor será calculado com base nesse esforço do município em alcançar 30%. Então, ele vai ter um peso que vai de 0 a 1 para o alcance dessa meta. Em vez de ele receber 10, ele vai receber 5, porque ele alcançou 50% daquela meta. E assim vai para todos os indicadores, colocando aí os pesos de cada um desses indicadores, fazendo um cálculo por indicador e depois fazendo um cálculo do indicador final do município para poder fazer o cálculo final do repasse do recurso. Tá? Essa nota técnica ela explica direitinho, mas é mais ou menos assim, ressaltando que o cálculo vai ser baseado no quadrimestre. Os cadastros realizados por outros acessos deverão ser marcados como fora de área para serem considerados? Tá. Vai ser considerado Tá. Deixa eu só ir aqui na sequência, só um pouquinho, Cris. Tem prevista capacitação presencial? Então, como eu já falei no começo, a gente pretende fazer outras webs detalhando um pouco a questão do cadastro, uma outra detalhando a questão dos indicadores de desempenho, uma outra podemos detalhar as ações e programas específicos. A presencial ainda não temos previsto, mas podemos organizar sim essa capacitação presencial, mas ainda não está prevista, tá? Pode repetir sobre a portaria 173, municípios que apresentam decréscimo dos valores a serem transferidos? Douglas, essa portaria, ela foi publicada em 31 de janeiro de 2020 e ela foi publicada pelo Ministério da Saúde, onde tem obviamente, outros municípios de outros estados, mas de Mato Grosso, nós temos ali 20 municípios em que o Ministério da Saúde fez todos os cálculos e eles identificaram que esses 20 municípios não terão condições em 2020 de manter o mesmo repasse financeiro para atenção primária de 2019, ou pior, ainda podem receber menos do que eles recebiam em 2019. Então, o Ministério, a partir dos cálculos que eles fizeram, avaliando todos esses critérios que o Previne Brasil nos traz, eles identificaram e eles decidiram que durante 2020, o ano de 2020, esses 20 municípios, eles receberão conforme o maior valor que eles receberam em 2019. Então, eles vão receber todo mês um valor fixo, que é o mesmo valor, do maior valor de uma competência financeira de 2019 que eles receberam, ok? Se ainda tiver alguma dúvida, você pode perguntar por aqui, ou a gente tem o contato da Coordenadoria de Atenção Primária e você pode entrar em contato conosco. Eu vou deixar, o meu e-mail está aqui na apresentação, o e-mail do Guilherme também, da Saúde Bucal também está aqui nessa apresentação, e eu vou deixar aqui para vocês. Vai ser considerado o cadastro completo realizado pelo ACS e o simplificado por todos os profissionais da equipe? Sim. Será? Ah, tá. É você que está afirmando, né, Kleber? Cris, obrigada. Eu estou lendo aqui como se fosse pergunta. Os cadastros realizados por outros ACS deverão ser marcados como fora da área para serem considerados? Sim. Se for Só um instante. Se for tirar onde eles estiverem fazendo na área de outro ACS, vai colocar dentro da área do ACS responsável. Isso. Se não tiver ACS na área, isso. Tá. A Cris, nosso apoio técnico aqui, está esclarecendo que se não tiver o ACS nessa área, vai ser marcado como fora de área. Se for um mutirão de áreas cobertas, mas que o agente comunitário, naquele momento, ele não estava dando conta de fazer sozinho o cadastro, e ele contou com o auxílio de outros ACS, aí vai lançar aquele cadastro com o número daquela microárea daquele ACS. Ok? Já peguei. Se entendi, então, aquele cadastro, a pergunta do Devanil Barbosa. Se entendi.
Então, aquele cadastro de usuário que está apresentando inconsistência no SIAB, neste momento, não contará para a captação ponderada? Não, Devanil, não contará. Cadastro inconsistente não contará. É por isso que o Ministério acabou de lançar no e-gestor eu vou pedir para a Cris colocar aqui para vocês o linkzinho dentro do e-gestor, onde é que vocês consultam esse relatório de inconsistência de cadastro, porque essas inconsistências elas precisarão ser corrigidas para que a partir de maio esse cadastro possa ser contabilizado no repasse do município. Tem uma abazinha, né, que para quem entra no sistema do lado esquerdo tem lá isso, a consistência de cadastro. Isso, a Cris está ressaltando aqui que é com a senha de acesso restrito, tá? Provavelmente quem é técnico do município e que é responsável pelo sistema de informação tem esse acesso restrito. Se não, o gestor de atenção básica do município, ele tem essa informação, ele tem esse acesso restrito. Mas não diz qual outra unidade a pessoa estaria vinculada. Não, Alexandro, essa não é a questão. Esse não é inconsistência de cadastro, não é isso. Porque como eu já havia falado anteriormente, se o cadastro tiver ok, perfeito, bonitinho, em 2 unidades, a mesma pessoa cadastrada em 2 unidades, o Ministério da Saúde vai fazer essa análise. Primeiro, ele vai repassar referente ao cadastro que tiver mais completinho. Se os 2 estiverem completinho, ele vai repassar referente à unidade básica ou equipe onde aquele usuário mais frequenta. Então, se aquele usuário frequentou por último determinada unidade, é para lá que vai ser computado, para aquela unidade, o valor per capita daquele usuário. Para o município, isso não significa nada. Quando esse usuário ele está vinculado em 2 equipes do mesmo município, tanto faz, porque ele pode receber, o município vai receber no total, que pode ser referente a essa equipe que cadastrou ou referente a uma outra equipe. Então, isso para o município não tem muita importância quando falamos de financiamento. Tá? Isso só terá problema para aqueles municípios cuja sua população é atendida pelo município vizinho. Aí o município vizinho terá condição de receber por aquele usuário se ele cadastrar na sua equipe. Falando do desempenho, né? No desempenho da equipe. No desempenho também, porque aquela equipe daquele usuário, ele vai ter um desempenho melhor, porque ele está, né, em teoria, ele está desenvolvendo as ações. Lembrando que essa avaliação vai ser quadrimestral, né? Porque hoje ele é desse, isso. Lembrando, gente, ressaltando que a gente já colocou que esse recálculo, ele é quadrimestral. Então, a cada 4 meses, o Ministério vai olhar para essas informações de cadastro, vai olhar para essas informações de desempenho e vai fazer o recálculo do repasse conforme a situação apresentada pelo município naquele quadrimestre analisado, ok? E aí ele passa a receber, conforme o quadrimestre, no quadrimestre subsequente, conforme o quadrimestre, a análise, avaliação do quadrimestre anterior. Ok? Bom, não estamos aqui identificando mais nenhuma questão, né? Entendemos que ficou tudo claro ou não, né? Ficaram muitas dúvidas, a gente sabe que é complexo, nós temos a noção disso, são muitos detalhes que ainda não estão claros, inclusive, para nós e para o próprio Ministério da Saúde, e que ao longo desse ano será um ano de muito trabalho para todos nós, equipe técnica estadual, para as equipes municipais, para que a gente possa desenvolver ações de qualidade, né, na nossa atenção primária, para que a gente possa promover a resolutividade do trabalho que desenvolvemos, mas também para que essa resolutividade e essas ações possam se refletirem em nossos resultados. E esses resultados, eles estão lá nos sistemas de informação. Então, não adianta a gente trabalhar enquanto equipe, fazer um monte de coisa, um monte de ação, se o resultado não demonstra e não reflete. Que, em segunda instância, vai refletir no repasse de recurso financeiro para o município. Então, o Prevenir Brasil, né, traz muito à tona a importância dos nossos sistemas de informação, a importância da alimentação adequada, do cuidado com esses sistemas, né? Gui, você quer fazer algum comentário?
Agradecer a atenção, mandar um beijo, um abraço para o pessoal que está mandando aqui nos WhatsApps, né? Os tutores do Planifica SUS, né? A Solange, Ana Cláudia, a Pati, Alessandra, enfim, e a todos vocês, escritórios regionais de saúde. A gente conta, as duas coordenadorias estão abertas a receber vocês, a receber as dúvidas de vocês. Vamos fazer a propaganda, né? Vamos dizer assim, vender o peixe, né? A saúde bucal, ela está aberta ao incentivo às implantações do serviço de saúde bucal, uma vez que, como foi dito durante a apresentação inteira, o peso aí 2 vem chamar a atenção e vamos aí aumentar a cobertura das duas coordenadorias, mas como também da saúde bucal. Vou vender meu peixe, né? Isso, muito bem. Né, então, nós estamos, né, à disposição de vocês. Agradecemos a atenção de todos. Sabemos que ainda restarão dúvidas. A gente já viu quando o pessoal do escritório coloca da necessidade, né, de uma oficina presencial, e a gente vai tentar, mesmo com o Planifica, a gente vai tentar organizar de alguma forma, mas sabendo que teremos outras webs onde poderemos aprofundar esse assunto. Gente, muito obrigada a todos vocês e até a nossa próxima. E aí nós teremos a Cris como palestrante, tá bom? Um beijo a todos. Beijo, tchau, tchau.